Enzimas são classes de proteínas que catalisam as reações metabólicas no organismo, ou seja, aumentam a velocidade em que uma determinada reação ocorre, de modo que o produto dessa reação seja formado em menos tempo. Uma das características mais básicas desses biocatalisadores é a sua alta especificidade pelo substrato. Isso significa que uma enzima específica, para desempenhar sua função em alguma reação metabólica, precisa se ligar em um substrato também específico. Além disso, as enzimas podem ser consumidas ao longo da reação, o que significa que a enzima atuante estará presente no início e no final do processo catalisado. As enzimas facilitam a ocorrência das reações, fazendo com que elas se processem com maior facilidade e por isso são chamadas de catalisadores. O papel de toda enzima é muito específico. Isso quer dizer que uma determinada enzima facilita a ocorrência de uma determinada reação. Assim, por exemplo, enquanto a azinamilase salivar facilita a digestão do amido na boca, a maltase, por sua vez, catalisa a transformação da maltase em glicose. Reações químicas podem acontecer sem enzimas, porém, no caso das células, essas reações seriam tão lentas que certamente seria impossível a vida sem enzimas. O nome das enzimas terminam geralmente em ase e quase sempre indica sua função. O fato das enzimas reagirem em tubo de ensaio fora da célula via, como se fossem simples reagentes químicos, favoreceu muito seu estudo e a compreensão de seu funcionamento. As enzimas podem ser extraídas de material celular e submetidas à experimentação. Cada enzima funciona de maneira mais eficiente em um determinado valor de pH, que é dito ótimo. Acima ou abaixo do ótimo, a enzima funciona, porém de forma menos eficiente. Assim, o pH ótimo é um valor que muda de uma enzima para outra. No pH ótimo, a velocidade da reação é máxima. Acima ou menor do baixo, ou abaixo do ótimo, a reação continua ocorrendo, porém com menor velocidade. Sendo um tipo de proteína, a função enzimática está totalmente relacionada com sua estrutura. A conformação da enzima precisa ser precisa para que o reagente da reação, chamado substrato, consiga se ligar na região chamada de sítio ativo ou centro ativo. Algumas enzimas precisam ser ativadas por outras moléculas chamadas de cofatores, quando são íons orgânicos, e de coenzimas, quando são moléculas orgânicas, como as vitaminas. Esses ativadores enzimáticos agem alterando a conformação proteica, de modo que o sítio ativo tem afinidade pelo substrato a se ligar. Uma vez ligados, o complexo enzima mais substrato reagem para a formação dos produtos, com a enzima acelerando essa reação. O encaixe entre enzima e substrato é fundamental para a eficácia da atividade enzimática, por isso a reação é específica. É importante ressaltar que a enzima não promove a reação, ela apenas acelera uma reação que aconteceria naturalmente. Em termos químicos, para que uma determinada ação ocorra, uma quantidade de energia precisa ser favorecida para o complexo. Essa energia necessária é chamada de energia de ativação. As enzimas agem diminuindo essa energia de ativação e, com isso, o substrato precisa de menos energia para reagir e os produtos são, portanto, gerados em menos tempo. No gráfico de energia necessária para que uma reação qualquer ocorra, em azul, a reação sem ação enzimática, e em vermelho, com ação enzimática, é possível notar que a energia de ativação, linhas azul e vermelha na vertical, da reação contendo enzima que é menor que a reação sem enzima. O gráfico da energia necessária para que uma reação qualquer ocorra. Os fatores que influenciam na atividade enzimática. As reações mediadas por enzimas podem sofrer condições adversas no meio em que se encontram. Isso reflete na eficácia dessas reações e nos produtos formados. Alguns fatores, como temperatura e pH, afetam a atividade enzimática. O aumento de temperatura promove maior agitação entre átomos e moléculas. Isso não é diferente com as enzimas. Temperaturas muito baixas dificultam a movimentação e interação das moléculas, assim como as temperaturas elevadas que podem quebrar ligações mais fracas, fazendo com que a enzima, que é uma proteína, perca sua estrutura quaternária, terciária e secundária. O gráfico da influência de temperatura na velocidade da ação enzimática. As enzimas humanas geralmente operam com temperatura entre 36 e 37 graus Celsius. Dentro da faixa de temperatura que uma enzima consegue atuar, há um ponto conhecido como temperatura ótima, em que sua atividade é máxima, ou seja, a enzima opera com
aceleração máxima da reação e a formação do produto ocorre em menor tempo possível. Temperaturas mais elevadas que a temperatura ótima quebram as ligações proteicas, fazendo com que a enzima perca suas estruturas. As enzimas humanas geralmente operam em temperatura corporal de 36 graus Celsius. pH. Assim como ocorre com a temperatura, cada enzima opera em uma variação de pH específica. O chamado pH ótimo é o pH em que a atividade enzimática é máxima. O gráfico da influência do pH na velocidade da ação de 3 enzimas diferentes. A pepsina, que tem ação em pH ácido, a tripsina, que tem ação em pH básico, e a amilase salivar, que age em pH neutro. pHs distantes do ótimo alteram as ligações interespecíficas da molécula, comprometendo desde a estrutura e função a inativação enzimática completa. Uma vez que a enzima retorna para a faixa de pH em que desempenha a função, suas estruturas são refeitas e sua função restabelecida. As enzimas humanas podem operar em pH neutro 7, e embora existam proteínas operando em pH ácido, enzimas que são as enzimas que operam no estômago em pH próximos de 2, ou em pH básicos, que são as enzimas que operam no duodeno com pH máximo de 9 ou 10. A velocidade de uma reação enzimática também dependerá da quantidade de substrato presente no meio. Como a enzima, para atuar, depende da ligação com o substrato, pequenas concentrações de substrato dificultam a interação com as enzimas contidas no meio, determinando assim baixa velocidade de reação. Em contrapartida, elevadas quantidades de substrato aumentam as chances de interação com as moléculas enzimáticas presentes no meio, de forma que também aumente a velocidade da reação. A concentração do substrato também é um fator que influencia na velocidade da reação e a concentração. Passado deste ponto de saturação, as enzimas estarão todas ligadas no substrato, catalisando as reações na máxima velocidade que conseguem. Dessa forma, mesmo elevando a concentração de substrato, a velocidade de reação permanece constante. Outras substâncias podem atuar na reação, inibindo a atividade enzimática. São chamados inibidores. Os chamados inibidores diminuem a velocidade de reação e podem operar de forma competitiva ou não competitiva. Os inibidores competitivos possuem estrutura química semelhante ao substrato da enzima, de forma que conseguem competir com o substrato pelo mesmo sítio ativo da enzima. Com isso, parte das moléculas enzimáticas presentes no meio se ligam nesses inibidores, não formando produto e impossibilitando o substrato de se ligar. As enzimas são classificadas nos seguintes grupos, conforme o tipo de reação química que catalisam. Os oxorredutáseis são reações de oxidação, redução ou transferência de elétron. 2 exemplos são a deshidrogenases ou hidaxes. As transferases são enzimas que transferem os grupos funcionais entre doador e receptor. Algumas catalisam a reação da conversão do cetoacetato em acetil. As hidrólases são enzimas que promovem a cisão de um material orgânico através da utilização da água. Liases são enzimas que adicionam ou removem elementos da água, amônia ou dióxido de carbono. As isomerases são enzimas que realizam reações de interconversão entre isômeros óticos ou geométricos. Ligases ou sintetases são enzimas que catalisam a ligação entre as suas moléculas. Catalase é uma enzima produzida por quase todos os organismos vivos. Ela é responsável pela decomposição do peróxido de hidrogênio. A catalase é encontrada na organela peroxomos, presentes em células animais e vegetais. A função da catalase é importante para a atividade dos rins e fígados. Nesses órgãos, existem numerosos peroxomos responsáveis pela desintoxicação do organismo. No fígado, os peroxomos e a ação da catalase auxiliam a produção de sais biliares e a neutralização da substância tóxica.
A catalase é considerada uma das enzimas mais eficazes encontradas nas células. Isso porque uma única molécula de catalase pode decompor milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. A lactase é uma enzima responsável pela hidrólise da lactose em partículas menores. Sua molécula é proveniente do leite e seus derivados, sendo demasiadamente complexa para atravessar a parede do intestino, necessitando sofrer a ação da mesma para ser decomposta em glicose e galactose. Na deficiência da lactase, a lactose não digerida passa ao intestino grosso, originando diarreia fermentativa e outros transtornos digestivos. Essa insuficiência no organismo é também a principal razão do desenvolvimento de um quadro de intolerância. Os indivíduos que não digerem a lactose podem apresentar sintomas graves. Normalmente, essa enzima é muito ativa durante um período de nossa vida, mas à medida que vamos envelhecendo ou diminuindo o consumo de laticínios e derivados, a produção e eficácia também diminui. Sendo assim, quando o organismo não produz lactase em quantidades suficientes, a lactose permanece no intestino, sendo fermentada por bactérias intestinais. A pepsina é inicialmente liberada em uma forma inativa, o pepsinogênio, apenas quando entra em contato com o ácido clorídrico, transforma-se na forma ativa. A pepsina atua em meio ácido e durante a digestão. Na digestão, os alimentos são quebrados em partes menores devido à ação de várias enzimas presentes no suco digestivo. Ela é produzida pelas paredes do estômago e sua ação é controlada pela gastrina, um hormônio que também é produzido pelo estômago. No momento em que as proteínas do alimento entram em contato com as paredes do estômago, a gastrina estimula a produção do ácido clorídrico, aumentando a acidez do órgão para um pH 2. O baixo pH interrompe a digestão dos carboidratos por inativar a enzima, a amilase salivar, e desnaturar as proteínas, expondo as suas ligações peptídicas. Assim, essa acidez cria um ambiente favorável para a atuação da pepsina. A pepsina catalisa a quebra das ligações peptídicas e transforma as moléculas grandes de proteínas em pequenas cadeias peptídicas. O alimento pode passar até 4 horas no estômago sobre a ação da pepsina e se outras enzimas, amilase e lipase, e ao final o bolo alimentar transforma-se em um quimo e segue para o intestino delgado. A regulação do metabolismo é fundamental para que o organismo possa responder de modo rápido e eficiente a variações das condições ambientais, alimentares ou ainda a condições adversas como traumas e patologias. As enzimas são, a sua maioria, proteínas, possuem alta especificidade, podendo ter atividade intra ou extracelular. As enzimas são reações bioquímicas, isto é, atuam tornando possível uma nova reação com energia de ativação menor. No metabolismo celular, grupo de enzimas trabalham juntos em sequência para produzir um dado processo metabólico. Nesses sistemas enzimáticos, o produto da reação de uma enzima torna-se o substrato da próxima enzima. Cada via metabólica possui uma ou mais enzimas, com maior efeito no ritmo geral do processo. As enzimas regulatórias. Estas enzimas exibem atividade catalítica reduzida ou aumentada, em resposta a certos sinais. Controla a velocidade das reações e assim o ritmo de todo o processo metabólico, permitindo a célula adaptar-se de acordo com as necessidades. A doença de Gauch é genética, causada pela deficiência do gene que produz a enzima beta-glicosidase. Sem essa enzima, o organismo não digere um tipo de gordura, o glicocerebrosídeo. O material não processado acumula-se nas células e a doença pode se manifestar em qualquer idade. A intensidade dos sintomas varia e os mais comuns são anemia, sangramento, manchas roxas, dores e fragilidade nos ossos e distensão abdominal. A falta de enzimas no corpo também pode provocar doenças graves, como o caso da fenilcetonúria. A enfermidade pode acometer pacientes quando há excesso do aminoácido fenilanina e graças à enzima fenilanina hidroxilase,
Ele é transformado em melanina, ou seja, a cor da pele, em adrenalina ou em tiroxina, o hormônio da tireoide. De acordo com Beltrão, que é um pesquisador sobre o assunto, algumas pessoas não fabricam a enzima fenilanina hidroxilase por uma doença genética. Abre aspas. A consequência disso é o acúmulo da fenilanina, que é letal e tóxico para o cérebro. Fecha aspas. A fenilcetonúria é um dos erros inatos do metabolismo com padrão de herança autossômico recessivo. O defeito metabólico gerado geralmente da enzima hepática fenilanina hidrólise leva ao acúmulo do aminoácido fenilalanina no sangue e o aumento e da excreção urinária do ácido fenilpirúvico. Foi a primeira doença genética a ter tratamento estabelecido com terapêutica dietética específica. Sem a instituição por meio de programas de triagem neonatal, do diagnóstico precoce e do tratamento antes dos 3 meses de vida, a criança afetada pela fenilcetonúria apresenta